dessa mensagem. Eu quero te dizer que nós sempre podemos fazer mais. É isso que eu quero falar contigo. Eu sempre posso fazer mais. Eu sempre posso fazer alguma coisa que eu ainda não fiz. Seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, familiar, na vida profissional. Nós temos que ter essa visão de fazer mais. Não aquela visão de fazer menos, de fazer pouco, de fazer qualquer coisa. Pastor, mas aqui nesse trabalho que eu estou, eu não sou reconhecido. Ok, mas eu não estou nesse trabalho só por causa do salário do patrão. Eu acredito que quem me botou nesse lugar é Deus. E tudo que eu plantar, eu irei colher. Então a gente precisa começar a fazer mais, ter visão para frente, colocar isso como um estilo de vida. Então nós vamos ser assim na família, nós vamos ser assim no casamento, nós vamos ser assim com Deus, além de ser no trabalho, podemos fazer mais. Você sabe que a maioria, às vezes a pessoa reclama, mas eu ganho pouco, mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. Irmão, a gente tem que começar a fazer mais. Deus, Ele vai sempre nos abençoar se nos dedicarmos. Vamos lá. Então, sempre achamos que já fizemos tudo, porém sempre podemos nos esforçar mais. Tem sempre algo que eu ainda não fiz e que eu posso fazer, que eu posso buscar em Deus essa visão. Deus, me dá criatividade. O que eu posso fazer para melhorar esse setor, para melhorar isso aqui, para melhorar o meu trabalho? Puxa, às vezes você ganhou uma função importante, faça mais. Isso é o que vai fazer você se destacar. Não é só fazer o que é mandado. Então, o profeta, ele mandou que o rei atirasse flechas do livramento. Todavia, esse rei, ele não atirou todas as flechas que tinham, perdendo assim a chance de vencer todas as batalhas. Nós vamos ver o texto aqui do livro de Reis. E Eliseu, ele estava doente da enfermidade de que ele morreu. E Jeoás, naquele período, era o rei de Israel. E ele desceu até o profeta Eliseu e chorou sobre o seu rosto, dizendo: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Aí ele disse, e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então o texto continua, disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e o que ele fez, pessoal? E ele parou de ferir. Então o que diz o texto bíblico? Então o homem de Deus se indignou muito contra esse rei, e disse para ele, o que o profeta diz? 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás o sírio até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás quem? Vemos algumas coisas nesse texto e na característica desse homem que tinha uma posição importante, que era o rei de Israel. Primeira coisa, você vê que tudo que o profeta mandava, ele fazia. Agora, quando o profeta diz, pega as flechas, ele pegou uma aljava cheia. Quantas haviam ali? Não sei. Mas o profeta disse, então atira. Você vê, o profeta não deu uma ordem precisa. Aí você viu que faltava um pouco de visão para esse rei. Ele poderia ter feito mais, mas ele não fez. Tem muita gente que é assim. Enquanto o profeta diz, pega o arco, ok, preciso, ele pegou. Bota a mão, ele botou. Pega as flechas, ele pegou. Agora tira, já não é preciso. Aí você vai ver a visão que a pessoa tem. Quantas flechas ele atirou? 3. E o profeta esperava que talvez ele atirasse todas. A minha pergunta é, o que custava ele ir pegando e atirando uma por uma? Só que às vezes nós somos essas pessoas que fazem o mínimo, que fazem pouco. E a gente sempre pode fazer mais. Temos que colocar isso, fazer mais como um estilo de vida. Às vezes a gente sempre faz o mínimo. Por exemplo, a esposa chega para o marido e fala para ele, amor, por favor, você recolhe as roupas hoje? Tá bom, eu vou recolher. O que acontece? Podem acontecer 3 coisas. Aí você vai ver o tipo de marido que você tem. Não quero que ninguém brigue, tá? 3 coisas. Primeiro, tu pode chegar em casa e ele não recolheu. Porque ele esqueceu, porque ele se distraiu, e vai 1001 desculpas, tá? Segundo,
Tu pode chegar em casa e ele até tirou a roupa do varal, mas ele deixa os prendedores no varal e a roupa vai ficar em cima do sofá jogada. Esse é o segundo tipo de marido que você tem. Terceiro, você disse, amor, recolhe a roupa, né? Terceiro tipo de marido. Além dele recolher toda, ele guardou os prendedores e quando você chegar, você vai perguntar, cadê a roupa? Ela já está guardada dentro do guarda-roupa. Esse é o que você tem que procurar para casar, tá bom? Porque você enxerga onde? Esse enxerga na frente. Só que é difícil você achar pessoas que enxerguem onde? Na frente. A pessoa quer crescer profissionalmente, ela quer prosperar. Irmão, enquanto você é uma pessoa que não tem visão, você vai sempre ganhar o dinheirinho e vai ter só um empreguinho. Enquanto você não tiver visão e não aprender a ver na frente, fazer mais, a nossa vida vai ser assim. Nós vamos nos acomodar com pouco, com trabalhinho, com dinheirinho, com coisa, porque essa é a nossa visão. Então a gente se acomoda com isso. Ai, tá bom, é que o meu trabalho é bom, eu trabalho pouco e tal. Daí eu ganho, mas o que eu ganho tá bom, não preciso. É a visão da pessoa. Agora tem aquela pessoa, não, eu vou ganhar mais, eu vou me esforçar. Tem o outro que tem a visão maior, eu vou botar o meu negócio. Então cada pessoa tem uma visão. Você vê que enquanto o profeta mandava, tudo que ele mandou o rei fez. Agora quando ele deixou para ver a visão que o rei tinha, tá bom, agora começa a tirar as flechas, ele não disse quantas. Aí ele viu que aquele rei tinha uma visão menor do que o que Deus esperava dele. Então a gente precisa começar a ter uma visão maior. Podemos fazer mais, pessoal. A gente precisa fazer mais. A gente tem que começar. E fazer mais é um mandamento. Não podemos ser preguiçosos com o que recebemos para fazer. Devemos atirar todas as flechas, isso é, devemos usar toda a nossa capacidade. Você tem capacidade, você tem potencial. Está tudo represado dentro de você. Você precisa começar a despertar, usar a sua capacidade, ver na frente. Você sabe que uma vez aconteceu num trabalho, vou te dar um exemplo. Chegou o Joaquim e ele bateu no escritório do chefe. Ô, chefe, eu quero um aumento. Por que você quer um aumento, Joaquim? Porque eu sou um bom funcionário. Joaquim, fale o que você faz. Eu chego no horário, saio no horário. Tá bom, Joaquim. Chama o João. Aí veio o João também. Aí primeiro ele falou, antes de chamar o João, ele disse, Joaquim, você quer um aumento? Quero. Então tá bom, vem cá. Você quer o aumento? Você vai para mim comprar laranja. Eu preciso de 3 quilos de laranja. Você vai lá na feira. Tá bom, pega o dinheiro aqui e vai na feira, já que tu quer um aumento, Joaquim. O Joaquim foi para a feira. Quando ele chegou na feira, tinha dado algum problema e não tinha laranja naquele dia na feira. Sabe o que ele fez? Pegou o dinheiro, voltou e disse, chefe, está aqui, toma o dinheiro de volta. Não tinha laranja na feira hoje. Infelizmente, o senhor pediu 3 quilos, mas não tem. Tá bom, senta aí, Joaquim. Chama o João agora. Chamou o João. João, vem aqui. Eu quero comprar 3 quilos de laranja, João. Pega esse dinheiro e vai na feira. Tá bom, João foi. João chegou na feira, mesma coisa, era o mesmo dia. Não tinha o que, pessoal? Laranja. Mas sabe o que o João fez? Ele perguntou que dias laranjas chegavam, se no outro dia chegaria o que ele precisava, deixou 3 quilos encomendado e ele viu o preço de cada fruta que tinha lá, e ele foi olhando todas que serviam para suco, ele deu uma analisada em toda a feira. Quando ele chegou para o chefe, ele chegou com um relatório. Hoje não tinha laranja, mas eu vi o preço de todas essas aqui e já deixei 3 quilos encomendado para amanhã. O que o senhor precisa? Aí ele olhou para o Joaquim e perguntou, tu ainda quer um aumento? Quem é que merece um aumento, o Joaquim ou o João? Mas normalmente o que não faz nada é o que mais reclama do salário e é o que mais quer ganhar aumento. Quem não faz nada é o que vive reclamando do salário e que quer ganhar aumento. Irmão, a gente sempre pode fazer mais. Olha a diferença dos dois. Normalmente o murmurão, o reclamão, ele está sempre reclamando, ele nunca tem dinheiro, mas ele sempre quer aumento. Sabe onde ele vai parar na vida? Nada. Não vai alcançar coisas grandes. Porque enquanto eu tiver uma visão pequena, o seu sucesso, ele é do tamanho da sua visão. Esse é o seu sucesso. O seu sucesso é do tamanho da sua visão. Se eu ampliar a minha visão, eu vou ter mais sucesso. O resultado da tua vida, olha para o irmão do lado e diga, é do tamanho da tua visão. O resultado que tu tem hoje na tua vida é do tamanho da tua visão. Esse é o resultado que tu tem em tudo que tu faz. É o do tamanho da tua visão. E quanto mais visão eu tiver, mais o que eu vou ter?
resultado na minha vida. Mais resultado eu vou ter na minha vida. Então a gente sempre pode fazer mais. Já você viu o exemplo do Joaquim e do João. Agora continua comigo. Você sempre pode mais do que imagina que é o quê? Capaz. A gente sempre pode fazer mais. Qual é o nosso problema? O nosso problema é se acomodar. O nosso problema é ficar na zona de conforto. Sabe o que segura a pessoa num emprego com um salário medíocre? Aonde ela tem capacidade, ela podia ganhar muito mais? É o medo. Medo de não ter para pagar as contas. Medo de não ter para pagar o aluguel. Medo de passar necessidade, medo de dificuldade. E o medo vai fazer você se aposentar ganhando miséria. E depois você vai brigar com o governo e com o INSS porque eu me aposentei ganhando uma miséria. Sabe o que prende as pessoas? É o medo. Sabe o que faz as pessoas vencerem na vida? Olha para o irmão do lado e diga: a coragem. É isso que faz as pessoas vencerem na vida. Porque não tem como você ser bem-sucedido, não tem como você crescer, não tem como você vencer se você não arriscar. Amém? E a gente precisa correr riscos, a gente precisa arriscar, a gente precisa dar aquele passo maior do que a perna. A gente precisa arriscar, senão a gente nunca vai saber se era capaz ou se não era. Vai morrer com um sonho no coração. Vai levar para o cemitério o sonho, porque o medo me fez sempre esperar ter segurança para fazer alguma coisa. E se eu esperar ter segurança para fazer alguma coisa, eu nunca vou fazer nada na vida. Se eu esperar a hora certa, o tempo certo, eu nunca vou fazer nada. Porque às vezes não vai ter o tempo certo, o momento certo. Às vezes a hora certa é agora. Então faça mais. Vamos lá. Continua comigo. Precisamos, olha cada passo que o profeta deu para esse rei. Primeiro, precisamos colocar a mão. O que é colocar a mão, pessoal? É fazer o quê? Nos dedicar. Ele disse para o profeta: bota a mão aqui junto com a minha mão nesse arco. Então, botar a mão é me dedicar. Eu preciso me esforçar. Você tem que usar algo que Deus te deu. Deus te deu duas coisas preciosas. Diga com o pastor, diga número 1. Mas está todo mundo devagar. Isso é por causa do feriado? Vamos lá, diga número 1. O tempo. Diga número 2. A minha inteligência. Você tem que usar essas duas coisas. Você tem que usar o seu tempo e fazer a sua inteligência cada dia aumentar. Sua capacidade de aprendizado, você tem que cada dia aprender mais. Essas duas coisas você tem que usar. O tempo que Deus te deu é uma coisa muito preciosa, e usar a inteligência. São duas coisas que você tem que começar a usar muito. E Deus te deu isso, pessoal. Então, precisamos colocar a mão. O que é colocar a mão? É fazer o quê? Me dedicar. Bota a mão, se dedique, seja esforçado. Ah, mas nessa empresa ninguém me valoriza. Ah, nesse lugar não sei o quê. Irmão, vamos dar um exemplo, que você é um empacotador. Você está num mercado bom, onde as pessoas que frequentam aquele comércio, elas têm um nível social mais elevado. Se você for um ótimo empacotador, simpático, cumprimenta, trata bem, ou eu sou atendente do balcão, às vezes pode chegar um dia que eu vou atender alguém que vai me dar uma oportunidade. Alguém que vai gostar de mim, que vai olhar: poxa, estou precisando de uma pessoa assim no meu negócio. Eu vou chamar o fulano aqui, pegar o telefone. Pode acontecer. Às vezes eu não sei quem é que vai passar pelo meu caminho, mas se eu for dedicado, às vezes aquela pessoa vai levar o meu nome aonde eu gostaria de estar. O Saul foi ungido para ser rei, ele voltou para o pasto e ficou tocando harpa, ficou lá. O dia que o Davi, ele foi ungido, foi para o pasto com 2 ovelhas. Um dia o Saul ficou mal lá, com espírito maligno. Ah, preciso de alguém que toque. Chegou um cara e disse: eu conheço alguém. Quando eu estou passando pelo campo, eu vi um rapazinho lá tocando harpa. Eu vi ele lutando, ele é valente, eu vi ele fazendo isso. Onde que ele está? Ele está lá no pasto. Todo dia que eu passo lá, eu fico observando ele cantando um salmo, tocando. A gente não sabe quem é que vai passar pelo nosso caminho. Mas se eu for dedicado, Deus vai fazer a pessoa certa passar, que vai levar o meu nome aonde o meu nome precisa chegar. Se dedique. Não importa o que Deus te deu para fazer. Segundo, o que a gente tem que abrir, pessoal? As janelas. Foi o que foi o que o profeta mandou o rei fazer. Abre a tua janela. O que é abrir a janela, pessoal? A gente tem que ter mais o quê? Visão é treinamento. Eu preciso pegar alguém que sabe mais do que eu e colar naquela pessoa. Eu vou colar naquela pessoa, aquela pessoa vai abrir a minha visão. Ela vai me ensinar coisas que eu não sabia. Ela vai me mostrar métodos que eu nunca imaginei que existiam. Ela vai mostrar que eu posso fazer o que eu jamais imaginei que eu podia fazer. Eu vou colar em alguém que sabe mais do que eu, aquela pessoa vai abrir a minha visão.
ela vai me dar entendimento, ela vai me ensinar sobre aquela área, ela vai me puxar para cima. Se eu andar com uma pessoa que está um nível acima de mim, essa pessoa vai me puxar para onde? Ela vai me puxar para o nível dela. Agora, se as minhas companhias são pessoas que estão um nível abaixo de mim, para onde que elas vão me puxar? Para o nível delas. Você tem que escolher com quem você vai andar. Com quem você vai trabalhar. Quem vai trabalhar com você? Não bota qualquer um para trabalhar contigo. Amém? Porque ou essas pessoas vão puxar o teu negócio para cima, ou elas vão puxar ele para onde? Aí tu está se matando orando, Deus envia cliente. Quando o cliente chega, tu tem um atendente lá que manda todo mundo embora. Aí tu diz, eu não sei por que eu estou nessa... eu oro tanto para Deus mandar. E Deus está fazendo a parte dele, está mandando. Tu está fazendo a tua? Botando alguém que trabalhe para ti, que atenda bem? Que faça o cliente voltar? Essa é a tua parte, não é a de Deus. Amém? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Agora vamos lá. Então eu tenho que colocar a mão, me dedicar. Segundo abrir a janela, eu tenho que ter mais o que, pessoal? Mais visão. Eu preciso ampliar a minha visão. O meu sucesso é do tamanho da minha visão. O que eu tenho hoje na minha vida é do tamanho da minha visão. E eu preciso adquirir visão de vida financeira. E isso você não aprende na escola, isso você não aprende na faculdade, isso você não aprende. Hoje, aonde nós moramos hoje no nosso país, eles não ensinam nada sobre isso para as pessoas. Você aprende a ser um funcionário. É isso que você aprende a ser na escola. E na faculdade. Fazer um curso para trabalhar para os outros. Amém? É isso que eles ensinam você, a ser um funcionário. A não empreender, ter um negócio, crescer, ter visão, multiplicar o seu dinheiro. Ninguém ensina isso para você. Eles preparam você para você ser um funcionário. Para você não pensar. Para você decorar as coisas para fazer a prova. E depois acabou a prova. Não sei mais nada. Eles ensinam você a decorar para fazer uma prova. E eles ensinam você a ter uma mentalidade, que se tu não fazer uma faculdade, tu não é ninguém. Se tu não tiver uma casa, tu não é ninguém. Se tu não tiver um carro, tu não é ninguém. Aí tu está pagando 48 prestações do carro, pagando 35 anos de casa e se matando para trabalhar porque tem que pagar isso. Para dizer para os outros que você é alguém. O sistema está errado. E a Bíblia diz que eu não posso me conformar com esse mundo, mas eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento. Porque eles te ensinaram a ser um funcionário. Eles te ensinaram a decorar para fazer uma prova e tirar uma boa nota. Você pode ser o aluno nota 10, mas depois de formado, a nota 10 não garante o emprego. Não garante que tu vai ter sabedoria para trabalhar. Não garante que o teu comportamento vai ser o comportamento necessário, porque tu não tem visão. Tu aprendeu a decorar. E de tanto que tu aprendeu a decorar, tu tirou notas boas. Não aprendeu a pensar. E isso é o importante. Bota a mão na cabeça e diga, Deus me deu inteligência. E eu tenho que usar a minha inteligência. A escola e a faculdade não me ensinam a fazer o quê? A pensar. Não estou dizendo que é errado você fazer. É bom, a gente ganha conhecimento para alguma área, mas só isso, eu preciso estudar outras coisas também, que vão me ajudar. A gente tem que ser um eterno aprendiz. Então, tem que ter visão. O meu sucesso é do tamanho da visão que eu tenho. O sucesso que eu tenho é por causa da visão que eu adquiri. Então, se eu quero que o meu sucesso seja maior, eu tenho que ampliar a minha visão. Aumentar a minha visão. Então vamos lá. E assim temos que usar todas as nossas flechas. Eu não posso deixar nenhuma flecha na minha aljava. Todas. O que são flechas? Capacidade que eu tenho. Tem muita gente capaz aqui nesse culto comigo. Quem vai assistir em casa também. Tem muita gente capaz. Eu tenho que usar o quê? Criatividade. Ah, pastor, mas eu não tenho criatividade. Eu até tenho uma mensagem sobre isso. Nem sei se eu já subi no meu canal ou não. Mas, eu não sou criativo. Irmão, eu não era muito criativo. Aí eu casei com a minha esposa. Eu comecei a ver a criatividade daquela mulher. Eu falei com Deus, fiquei até chateado com Deus. Falei, como é que o Senhor deu tanta criatividade para ela, mas para mim não, Deus? Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a orar e dizer, poxa, eu quero ser criativo, que nem eu estou vendo minha mulher aqui. Poxa, vamos fazer assim, vamos fazer uma decoração desse jeito. Olha, vamos fazer tal coisa. E eu, pô, mas que ideia boa essa mulher. Eu comecei a orar, Senhor, eu também quero ser criativo. Porque o Senhor é um Deus que é o quê? Criativo. E quem pede, aí Deus começa a te dar.
criatividade para aquilo que você pede. Então usa as flechas, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai falando com Deus, vai falando com Ele, vai orando, vai chegar uma hora que você vai ter o resultado de cada flecha que você jogou. Então usa toda a capacidade que você tem, criatividade. O que a gente tem que aprender a usar? Raciocínio. A escola não nos ensinou a pensar, ela não forma pensadores, ela forma um padrão de decoradores e te ensina a ser um funcionário. Você tem que ter um bom emprego. É isso que eles vão te ensinar. Você tem que ter um bom emprego. Não nego que você tem que trabalhar. Uma fase a gente trabalha para os outros. Mas a gente também tem que começar a usar a inteligência para chegar a um ponto que a gente vai trabalhar para quem? Para nós. Porque eu quero prosperar. Eu quero vencer. Eu quero ser uma pessoa mais do que abençoada. Então vamos lá. Então usa todas, tá? Não precisamos dar o nosso melhor. Não, eu não preciso dar o meu melhor. O que eu tenho que dar? Temos que dar o nosso... Eu não tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar o meu máximo. Eu tenho que dar o meu tudo. Porque o meu melhor, às vezes não é o melhor para o outro. Às vezes para o outro não é o melhor. Para mim foi o meu melhor. Mas muita gente está vendo que eu podia me esforçar mais. Então eu não tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar o meu máximo. Eu tenho que me gastar. Isso é o que vai fazer eu crescer. Então eu não tenho que dar o melhor, eu tenho que dar o meu máximo. Até que não tenhamos mais o que fazer. Até que eu não tenho mais o que fazer, eu fiz tudo o que eu podia. Eu não dei o meu melhor, eu dei o meu máximo. Porque o teu melhor, tu ainda pode fazer mais. Porque às vezes para ti é o melhor, mas os outros estão vendo que tu pode mais. Então eu tenho que dar o meu máximo naquilo que eu vou fazer. Vamos lá. Veja o que a Bíblia diz. Primeiro, tudo que vier à tua mão, a Bíblia diz, faça com toda a tua força. O que Deus botou na minha mão? O que Deus botou, eu vou dar o meu melhor. Deus botou uma família, seja o melhor marido que existe. Não por causa da tua esposa, por causa do Deus que te deu ela. Amém. E é Ele que vai te abençoar. Que tipo de homem tu é? Que tipo de esposa, de pai? Quando a tua mulher diz assim, ele é bom para os filhos. Como é que é o teu marido? Um ótimo pai. É uma porcaria. É uma porcaria. Uma porcaria mesmo. Para ela é zero. Ela está, às vezes, com cara porque ele é bom para quem? E a mulher ama muitos filhos. Quando perguntar para a tua mulher, como é que é o teu marido? Um ótimo pai. Pode saber, é um zero. É trabalhador. Ok, é que ele não é tão bom assim, mas também não é tão ruim. Agora, quando ela disser, é um homem mesmo, um ótimo marido, aí tu sabe que ele é marido mesmo. Agora, quando ela fala que ele é trabalhador, é para não falar outra coisa, sabe? E quando ela diz que ele é um ótimo pai, é porque ele não é um bom marido. Porque se ele fosse um bom marido, porque teve que primeiro ela pensou nos filhos, porque nela, às vezes não está acontecendo o que ela gostaria de receber. Então dá o seu melhor, seja um bom pai mesmo para os seus filhos, dê atenção, não dê um celular, dê atenção. Teus filhos não precisam de um celular, eles precisam de ti. Quem dá um celular é porque não quer dar atenção. Na minha opinião, o celular para menos de 15 anos não tinha que ter. E tu dá um celular porque tu não quer dar o teu tempo. E eles precisam do teu tempo e não do teu celular. Então tudo que vier à tua mão, faça conforme o que, pessoal? A tua força. Vai lá e faz o melhor. Tu tem um filho, se dedica para o teu filho. Pastor, por que meu filho não pode ter um celular com menos de 16 anos? Porque toda conta que ele abrir numa rede social, ele mentiu para abrir. E tu está culpado pelo erro dele, porque tu permitiu que ele mentisse e abrisse uma conta. Amém. Porque toda conta que ele abriu, ele mentiu a idade para abrir. Porque não pode abrir aquela conta com 12, 13, 14 anos. Não pode, ele teve que mentir, teve que dizer que tem uma idade que não. E a mentira é de Deus? Se eu não pegar as pequenas raposinhas, elas vão começar a estragar minhas vinhas. É uma pequena mentirinha aqui hoje, depois outra amanhã, outra. E a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Então a gente tem que vigiar. Fora que emocionalmente, eles ainda não têm equilíbrio para se expor a tudo isso que acontece. Não tem equilíbrio ainda emocionalmente. Então vamos lá. Tudo que vier à tua mão, faz o melhor. Olha o que a Bíblia diz. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz conforme as forças. Porque na sepultura é o fim de alguma coisa. Para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. O quê? Irmão, o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque lá tem pessoas que tinham sonhos de escrever livros, sonhos de ter um negócio, sonho de viajar, sonho. Lá está cheio de sonho enterrado. Porque as pessoas morreram e o que elas levaram com elas? Irmão, você tem que fazer mais.
Você tem que ter coragem. Para de ser covarde. Às vezes tu está 10 anos numa empresa ganhando 1.200, nunca foi promovido, nunca aumentaram o teu salário, tu tem capacidade, as tuas funções aumentaram. Só o que não aumentou? Só o que não aumentou? Aí o dia que tu vai pedir demissão, não, eu vou aumentar, não, estou caindo fora. O dia que tu vai pedir demissão, eles dizem que querem aumentar, eles sabem que tu sempre valeu mais, mas eles nunca te valorizam. Estou indo embora. Estou indo. Amém? Porque eu vou para outra que vai me pagar mais, porque a outra já, desde o primeiro dia que eu entrei, já está me pagando mais, ou seja, está me valorizando. Então se dedique, às vezes o medo faz a gente não tentar fazer mais, sabe? Às vezes você tem um sonho, mas você não faz mais porque a gente tem medo. O problema das pessoas é que elas querem sempre segurança. Elas querem sempre segurança. E esse é o problema, aí o governo te dá um planinho lá de aposentadoria michuruca, e você, quando eu me aposentar, eu estou seguro. Que seguro, meu irmão? Às vezes aquilo ali vai ser difícil você sobreviver, então você tem que se preparar para esse dia lá na frente. Então tudo quanto vier na sepultura para onde tu vais, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Dá o teu melhor, faça mais, você pode, você tem capacidade. 2, os 4 amigos poderiam ter dito para o paralítico, não tem jeito, tem uma multidão nos impedindo. Entretanto, eles subiram o telhado e fizeram o que ninguém tinha feito. Olha o versículo. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia quem? O paralítico. Eles fizeram mais. Imagina você carregar um homem no ombro num deserto de 40, 45, 50 graus, aquele calor que não parece que é um sol, o sol parece que tem 2 sol em cima de ti, num calorão. Cada vez que e quanto mais você vai caminhando, mais pesado vai ficando, porque chega uma hora que de tanto ter que fazer resistência, o músculo vai cansando, parece que aquilo pesa mais. Aí eles chegaram, quando eles largam o homem no chão, tem uma multidão, não tem como passar por aquela porta. Eles podiam ter olhado para o paralítico, infelizmente, nós viemos até aqui, tu viu que a gente tentou, né? Olha que o teu não tem o que ser feito aqui. Sempre eu posso fazer mais. A Bíblia diz que algum deles ali pensou, pessoal, vamos dar a volta nessa casa. Por trás não tem ninguém. Vamos subir essa escada aqui, vamos chegar no telhado, vamos quebrar o telhado e vamos botar o homem lá dentro. Eles fizeram mais. Faça mais. Tem sempre alguma coisa que tu pode fazer, que tu ainda não fez. Se dedique, pessoal. Por quê? Porque tem um mandamento. E quem não está praticando isso aqui está em desobediência a Deus. Olha o que Jesus disse. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele quantas? Isso aqui é um mandamento. Isso aqui é um ensinamento para um verdadeiro cristão. O cristão que só faz obrigação está errado diante de Deus. O cristão não faz só o que é obrigado. O cristão sempre faz mais, porque isso é um mandamento. Você tem um negócio? Quer que os seus funcionários permaneçam contigo no teu negócio? Faça para eles mais do que a tua obrigação de patrão. Eles vão ficar contigo. Amém? Porque toda empresa faz mal, nem todas, né? Algumas fazem bem a obrigação delas, outras fazem a obrigação e daí você sai. Porque aquilo ali não te oferece nada a mais. Quer vencer, ter os clientes perto de você, fidelizar com as pessoas que são teus clientes? Faça mais do que a sua obrigação. Você vai fidelizar todas essas pessoas. O crente, e a vida do cristão é caminhar a 2ª milha. O cristão não caminha só a 1ª milha, porque ele é crente. Ele aceitou Jesus, Jesus nos ensinou. A nossa vida é fazer mais. Na hora de botar o carrinho do supermercado, não é só largar lá no carro do outro. Porque se arranhar o do outro não é o teu, mas se fosse perto do teu, tu não queria para não arranhar o teu. Tu tem que pegar aquele carrinho e botar ele aonde? Lá no cantinho onde eles ficam, lá tem um cantinho onde guarda eles. Tem alguns mercados que no meio do estacionamento tem um lugarzinho para guardar. Faça mais. Seja o exemplo do seu filho. Então, o cristão ele não pode caminhar só a 1ª milha. A gente tem que fazer isso um estilo de vida. Isso se tornar automático. A gente sempre fazer mais do que deveríamos fazer. E isso vai fazer a gente crescer, a gente pode fazer mais. Vamos lá. Como está a sua vida financeira e profissional? Às vezes a pessoa reclama, minha vida financeira não está boa, minha vida profissional também não está tão boa como ela deveria estar. Poxa, mas será que eu não poderia fazer mais? Eu não poderia dar mais de mim mesmo? Me dedicar mais? Para que as coisas melhorem?
Então muitos dizem, eu perdi o emprego, perdi o negócio, não fui bem na entrevista agora. A minha pergunta é, será que você não poderia ter se doado mais? Será que eu não poderia ter feito mais? Isso faz a gente se destacar, isso faz as pessoas nos enxergarem. Quando eu começo a fazer mais, o próprio Deus vai me fazer colher o esforço que eu tenho feito. Então, o que eu coloquei para você? Eu tenho que dar quanto, pessoal? 110%, se não é, eu vou dar 100, não, eu vou me doar muito mais de mim mesmo. Eu vou dar muito mais de mim mesmo, eu vou obter mais do que todos estão obtendo. Então, enquanto eu estou dando 110% de mim, o outro está, mas eu estou dando mais ainda. Estou me doando, me dedicando, eu vou obter muitas coisas. Então, pense muito nisso aqui, ó. Da próxima vez que você tiver uma oportunidade, ou quando você puder fazer alguma coisa. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, a gente pode fazer mais ou não? Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.